Oi, gurias, bom dia, tudo bem? Eu vou gravar esse vídeo porque o que eu ia comentar com uma, eu ia comentar com a outra também. Porque nós estamos trabalhando quase a mesma coisa no período de psicoterapia que tanto uma quanto a outra, né? Tanto a Charlene quanto a Bruna, que foram as duas pessoas que eu não consegui atender ontem, eu agradeço pelo cuidado. Mas houve uma baderna aqui, bom, até agora a gente estava preso aqui fora também, não estava podendo entrar na galeria para trabalhar, então tem umas coisas aqui que estão acontecendo, a gente teve um aumento muito grande da situação do Covid aqui na cidade, então ficou um pouquinho mais difícil. Mas tudo bem, a gente vai se adaptando e é isso aí. Eu quero ler um negócio para vocês de um livro que é sobre arquitetura. Vocês já pararam para pensar na importância da arquitetura na estrutura da arquitetura corporal e emocional da gente? Então é o que esse livro trata. Os Olhos da Pele. Ele é um livro de arquitetura, tá? Um PDF que eu imprimi. Se vocês quiserem, posso mandar para vocês depois. E que fala algumas coisas importantes que eu vou ler para vocês. Depois a gente vai discutir. Eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. Foi uma coisa que chamou minha atenção. Quando eu fiz os meus tratamentos, eu não fui em busca da misofonia. Eu fui fazer outras coisas. E a maioria das coisas sempre afunilavam na mesma coisa. Nas minhas sombras. Então, nós vamos entender o que significa isso. Eu vou ler para vocês uns trechos, depois nós vamos conversar. E eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão em cima disso, tá? Como se fosse algo que vocês estivessem organizando para construir. Porque é uma construção de um novo ser que vocês querem a partir do momento que vocês pensam na psicoterapia, que vocês pensam na existência de vocês. Tudo que a gente faz, a gente busca uma nova etapa, uma nova construção do meu eu, né? Seja um artigo, seja meu signo, alguma coisa assim. Mas como é que eu construo esse eu? É interessante, eu vou ler aqui para vocês. Vou tentar não ficar com a cabeça muito baixa, tá? Mas tem um parágrafo que diz assim na página 42. Na descrição de Okakura, o presente e o ausente, o próximo e o distante, o sentido e o imaginado se fundem. O corpo não é uma mera entidade física. Ele é enriquecido pela memória e pelos sonhos, pelo passado e pelo futuro. Edward Cayce chega a afirmar que nossa capacidade de memória seria impossível sem a memória sensorial ou a memória corporal. O mundo é refletido no corpo e o corpo é projetado no mundo. Olha que interessante, né? O mundo é refletido no corpo. Eu sou o que o mundo me reflete, mas eu reflito para o mundo aquilo que eu sou. O que eu quero? Eu quero refletir o que o mundo me traz ou refletir de mim para o mundo? Interessante, né? Afinal, a sombra, ela bate no prédio e aparece ou é o prédio que forma a sombra dele? A sombra que tem ali, a sombra de vocês é o que refletido ali? Da onde vem? A sombra, literalmente. O sol bate e forma a sombra. O que reflete na sombra? É o que o mundo... É o mundo que está ali ou é reflexo do teu corpo? Então, é você que reflete para o mundo. Então, a gente responde como as coisas que acontecem com a gente. As coisas vêm, né? O mundo é refletido no corpo. As coisas vêm do mundo até mim. Como é que eu devolvo? Como é que eu absorvo? Que tipo de pessoa eu estou devolvendo para o mundo, para o outro? O que eu tenho em mim? É o que eu reflito de fora para dentro ou de dentro para fora? Não sei. A importância das sombras, diz aqui. O olho é um órgão da distância e da separação. Enquanto o tato é o sentido da proximidade, intimidade e afeição, o olho analisa, controla, investiga, ao passo que o toque aproxima e acaricia. Durante experiências emocionais muito intensas, tendemos a barrar o sentido distanciador da visão. E é uma verdade, né? Fechamos os olhos enquanto dormimos, quando ouvimos uma música, quando acariciamos nossos amados.
As sombras profundas e a escuridão são essenciais. Olha que interessante. Pois elas reduzem a precisão da visão, tornam a profundidade e a distância ambíguas e convidam a visão periférica inconsciente e a fantasia tátil. Que interessante, né? Falando um pouquinho sobre as sombras. Porque quando a gente quando a gente está com muito calor, o que a gente procura? O refúgio da sombra. Mas por que quando eu tenho um problema emocional eu fujo das minhas sombras internas? Porque as minhas dificuldades emocionais são justamente as sombras que estão aparecendo ali. Elas estão vindo à tona. Por quê? Porque a situação reflete o que eu tenho dentro, as minhas sombras. Olha que interessante. Esse livro é maravilhoso, gente. Vale a pena muito ler. Então, vocês pensem no seguinte. Quando os problemas, tá? Quando o que vem de fora bate em mim, vai refletir o que eu tenho dentro, certo? Não é assim que funciona a sombra? Tanto que num ambiente onde a claridade bate, eu não sei se vocês sabem, mas os arquitetos, quando eles montam um ambiente, quando eles estão mudando o ambiente, eles levam muito em conta, não só o espaço interno, mas eles levam em conta aonde vai a incidência da sombra. Porque tem lugares no ambiente em que ela deve vir, ela faz parte do projeto, para dar o incremento, para dar a beleza, para dar a sutileza, para dar aquele ar de, como chama? De mistério num ambiente. Muito legal, né? O que tem a ver a arquitetura com a minha emoção? Tudo a ver, tudo a ver. Se um dia vocês quiserem, façam uma graduação de arquitetura e vocês vão ver, que é o que o meu analista está fazendo. E ele trouxe essa conversa em sala de aula para nós, no encerramento que nós tivemos do nosso estágio, de uma das especializações em psicoterapia que a gente fez. E quando eu fiz a minha especialização em psicoterapia corporal, muito se encaixou. Porque eu tenho algumas especializações, né? A contemplativa, a breve, a corporal. Então, essas psicoterapias, elas se juntam, elas se fundem, né? Por quê? Porque no ambiente tudo se funde. A claridade, a sombra projetada, né? Então, ali ele fala que as sombras e a profunda escuridão são essenciais. O que as nossas emoções são? Essenciais. Porque elas são a construção daquilo que eu já fui. Elas são a construção daquilo que aconteceu comigo. Se aconteceu comigo, por que eu ainda permito que aquilo me afeta? Por que eu ainda não resolvi? Se eu tenho um problema com a minha escuridão, por que eu não abro a janela? Não é o que acontece no nosso ambiente em casa? Se eu preciso de claridade, o que eu vou fazer? Vou lá abrir a cortina. Eu abro a veneziana da janela, eu permito que ela entre. Tem alguns locais que a gente nem janela coloca, já deixa a incidência da luz. Por quê? Porque aquela sombra, aquela escuridão no ambiente vai me causar um problema. Maravilha isso! Por que internamente eu não faço isso? Por que eu me escondo atrás do medo, das emoções negativas? Por que eu me escondo atrás do outro? Por que o outro tem culpa? Por que eu permito que a sombra do outro ofusque o meu brilho, pessoal? Meu brilho próprio? Porque eu vou ficar só no mundo do sonho? É isso? Vou só sonhar? Não vou realizar? Então, na arquitetura, a gente percebe a importância de pontos específicos para que depois venha o projeto, né? Não só o projeto arquitetônico, mas o projeto interno, né? O designer do interior, tudo vai incidir de acordo de aonde bate a luz, aonde está incidindo a claridade dentro do ambiente. Olha que legal! As nossas emoções não é a mesma coisa? Aonde eu permito que a claridade das novas ideias, a claridade das oportunidades apareçam? Porque se eu tô no meu quarto com as janelas fechadas, o sol entra? Não. Ele só vai entrar se eu levantar da cama, ir até lá e abrir a cortina, ou abrir a janela, ou abrir a veneziana, enfim, a persiana, não sei como é chamado aí onde vocês moram, né? Mas aqui a gente chama de veneziana, né? Olha só, coisa de gaúcho. Mas é a persiana, né? Que sobe. Senão o sol não entra.
A claridade não entra se eu não for até o interruptor acender a luz. Que legal, né? Então significa que eu preciso fazer um movimento se eu quero que a luz brilhe. Mas eu também preciso do meu momento de escuridão, não preciso? Quando eu estou descansando. Então, no momento que eu estou refletindo sobre a vida, sobre a existência, por que as sombras em mim me incomodam? Por que o que eu fui me incomoda? Por que o que eu passei me incomoda? Por que tudo isso ainda me gera incômodo? Por que eu permito, que a sombra dos outros me ofusquem? Por quê? Por que eu fecho os olhos para a realidade? Quando eu fecho os olhos, vocês estão no escuro. Imaginem essa cena. Se vocês não querem imaginar, façam o exercício. Vão para um cômodo, apaguem tudo que vocês puderem apagar. Fiquem lá dentro e tentem achar a porta ou o interruptor. Claro, vai ser mais fácil porque vocês conhecem o ambiente. Mas o que acontece na escuridão? Num primeiro momento você não enxerga nada. É um breu total. Depois, o olho, se você não mantê-lo fechado, o olho começa a dilatar a pupila e ele começa a captar pontos de luz no ambiente escuro. Olha, é incrível. Estudem sobre o olho também. É muito legal. Gente, tudo isso é vida emocional. O nosso corpo, ele ensina a gente a controlar as nossas emoções. Então, o olho, ele está captando um ponto de luz. Então, ele dilata. Porque daí a imagem periférica aumenta. Tá, mas continua um breu, vamos supor, né? Mas se tiver um restinho de luz, o olho capta. E aí o cérebro, ele precisa se orientar. Se ele não usa, nós somos mais visuais para orientação, né? Se ele não aumenta a visão e não consegue assim mesmo se orientar, aonde ele vai? Qual é o outro sentido que ele vai buscar? A audição. Então, quando eu estou fechada para o mundo, quando eu estou fechada para as novas ideias, quando eu estou presa nas minhas sombras, quando eu estou presa no meu problema, o que eu aumento? Minha audição. Literalmente, tá? O tímpano aumenta a capacidade auditiva, assim como a visão. Por isso que muitas vezes a gente diz assim, a pessoa que é cega, ela tem uma audição, né? A pessoa que falta um sentido aguça o outro, certo? Emocionalmente, gente, é a mesma coisa. Enquanto vocês não abrirem os olhos para a existência de vocês, os ouvidos vão captar as informações. E para um misofônico, isso é um problema. Pode ser genético, pode ser uma disfunção química cerebral, a ciência pode mostrar o que ela for, não importa o que a ciência mostrar. Uma coisa é fato, é biológico. Se eu não uso os olhos, meu corpo usa os ouvidos. Quando eu passei a usar os meus olhos, os meus ouvidos pararam de captar sons que me incomodavam. Porque eu passei a enxergar na escuridão. Eu comecei a olhar para a escuridão e ver que ela é importante. As sombras profundas e a escuridão são essenciais, pois elas reduzem a precisão da visão, tornam a profundidade e a distância ambíguas e convidam a visão periférica, inconsciente, e fazem um convite à fantasia tátil. Ou seja, quando eu paro de olhar ou paro de ouvir, eu começo a experimentar as coisas. Por que eu não experimento a minha vida? Por que eu me acomodo atrás do medo, da insegurança e das desculpas que eu dou para mim mesma? Falta de tempo, falta de dinheiro, porque o outro não me ama, porque a pessoa, entende? Usando as desculpas como bengala. Quando eu pego a minha existência na mão, eu não a solto mais. Ela fica ali comigo. E tem um outro capítulo, um outro pedaço de um capítulo que eu quero ler para vocês aqui, pra gente finalizar, porque eu não quero também deixar o vídeo muito longo, depois vocês vão querer meu coro, se eu ficar aqui falando o tempo inteiro, né, gurias? Olha só. A arquitetura dos sentidos. Vários tipos de arquitetura podem ser distinguidos com base na modalidade sensorial que eles tendem a enfatizar.
ao lado da arquitetura prevalente do olho, a arquitetura tátil, músculos e pele. Também há um tipo de arquitetura que conhece as esferas da audição, do olfato e do paladar. A arquitetura de Le Corbusier e Richard Meier, por exemplo, favorecem claramente a visão, seja no momento frontal, seja no olho sinestésico, da obra, que ele cita aqui em francês. Mas, por outro lado, incorpora fortes experiências táteis em presenças vigorosas de materialidade e de peso. Isso na obra que ele está citando aqui, que eu não sei dizer o nome em francês, tá? Le Corbusier, acho que é assim que se lê. Por outro lado, a arquitetura de orientação expressionista, iniciada lá por Eric Mendelsohn e Hans Scharoun, favorece a plasticidade muscular e tátil, como consequência e supressão do predomínio da perspectiva ocular. O que ele quer dizer aqui? Que tem obras que são feitas para você ver, e tem outras para você sentir, e outras para você ouvir. Não parece, às vezes, vamos falando de uma obra de arte, então, não de uma arquitetura. Uma obra de arte, às vezes um quadro, você, por exemplo, imaginemos uma obra onde os personagens estão sussurrando. Esse movimento aqui, ó. O que a gente tem a tendência a fazer? Querer escutar o que eles estão dizendo. Claro, se usamos a nossa, fantasia, o nosso mundo fantástico que a gente tem no cérebro, dentro do inconsciente. Tem obras arquitetônicas, e vocês já passaram por isso, vocês moram em cidades lindas e perto de cidades maravilhosas, que vocês param e contemplam um prédio. Como? Olha que coisa mais linda, não é? Por que eu não contemplo a mim mesma da mesma forma? Por que eu não me olho no espelho e não digo, olha, que coisa mais linda? Ou eu paro para ouvir meus pensamentos e o que eles estão dizendo para mim? E as minhas vontades? Por que eu fico presa nos meus problemas, nas dificuldades? Por que eu fico presa na dificuldade? O que é a dificuldade, afinal? O que é uma obra arquitetônica? Quando eu começo a fazer um movimento de construção, o que eu faço com isso? Eu começo a fazer uma bagunça, não é? É tijolo para um lado, é ferro para o outro, é o pedreiro, é o arquiteto, o engenheiro, e chega mercadoria, material de construção e blá blá blá. A Charlene, o marido dela, trabalha com pintura artística. Nossa, ele é um expert no que ele faz. Mas é fácil fazer? Não, gera uma bagunça, né? Mas e o final da construção? E o final de tudo isso? Dentro da química, que é o caso que acontece com a Bruna, é a mesma coisa, só que é a nível microscópico, talvez. É uma transformação química que acontece se você coloca dois elementos. Por que eu impeço o meu corpo de fazer essas transformações? Por que eu fico presa lá atrás? Quando eu enxergar com os olhos a realidade da minha existência, eu paro de ouvir as mazelas da minha existência. E eu consigo me livrar da maior parte do peso, dos problemas, das ansiedades, dos medos. Eu coloco esses sentimentos em lugar certo. Medo para salvar-me, ansiedade, sobrevivência para ser melhor do que eu sou. Afinal, eu quero fazer um vídeo que eu estou fazendo hoje para outra paciente melhor do que eu fiz para vocês. E assim a gente vai desenvolvendo. Porque as sombras, lembram? As sombras e a profundidade, são essenciais, gente. A gente tem que prestar atenção que isso é essencial. O que eu sou por dentro é essencial para a minha construção hoje. Ou para a reforma, Ou para desconstruir tudo isso e reconstruir. Então, o que eu preciso desconstruir? O que vocês precisam desconstruir em vocês? Vocês duas têm idades diferentes, mas a desconstrução e a construção vai acontecer em todos os ciclos da vida, desde o momento em que eu nasci. Eu tenho que desconstruir a ideia de que não é mais minha mãe que me alimenta dentro da barriga, é o peito dela. Eu tenho que desconstruir a ideia de que eu não faço mais as minhas necessidades através do cordão umbilical e da placenta. Eu tenho que usar meu estômago, minha boca,
meu nariz, minha respiração, meus ouvidos, meus olhos para captar, meus intestinos para excretar. Eu tenho que usar as minhas funções. E eu tenho que aprender isso sem ter noção do que está acontecendo comigo. Porque um bebê não tem noção do que está acontecendo com ele. Ele só tem noção do que ele tem dentro do útero. Aí ele morre para aquela vida, renasce. Então nós já tivemos a primeira morte. Depois eu morro de novo para a infância, vou para a adolescência. Depois eu morro da adolescência, vou para a vida adulta. Eu vou morrer a partir daí. Mas que construções eu fiz? Quantas construções e desconstruções eu fiz? É muito interessante isso, né? A função da arquitetura, então, diz assim, para a gente finalizar, né? A função atemporal da arquitetura é criar metáforas existenciais para o corpo e para a vida, que concretizem e estruturem nossa existência no mundo. A arquitetura reflete, materializa e torna eternas as ideias e imagens da vida ideal. As edificações e as cidades nos permitem estruturar, entender e lembrar o fluxo amorfo da realidade e, em última análise, reconhecer e nos lembrar de quem somos. A arquitetura permite-nos perceber e entender a dialética da permanência e da mudança, nos inserir no mundo e nos colocar no contínuo da cultura e do tempo. Uau! Que lindo! Maravilhoso! E é isso que acontece. Olhem para uma arquitetura urbanizada ou para uma arquitetura mais antiga, né? A gente vai para cidades históricas, né? Enfim, gente, então essa é a sugestão que eu quero dar para vocês essa semana, tá? Esse vídeo não vale como sessão, tá? É um complemento, que é o que eu gostaria de ter discutido com vocês. Eu quero que até a nossa próxima sessão, a semana que vem, a gente consiga olhar para a arquitetura. E vocês vão exercitar isso, aonde vocês estiverem. No carro, andando na praça. Eu quero que vocês vão para a rua, claro, depende da restrição que vocês estão aí, né, em função da Covid. Mas vocês não precisam sair de casa para ver arquitetura. Olhem para o prédio onde vocês moram, para a casa onde vocês moram, para dentro do espaço de vocês. Onde incide as sombras? Fechem e abram as janelas. Olhem as sombras que refletem nos móveis. Olhem as sombras da cidade. Busquem imagens arquitetônicas importantes, de grandes importâncias na internet. Busquem a vida de vocês e tentem refletir nisso que nós conversamos agora, como isso pode ajudar vocês a construção da nova etapa de vida que vocês querem, a desconstrução daquilo que vocês não querem mais. Qual é o projeto arquitetônico que vocês têm que fazer na existência, no inconsciente de vocês? Qual o projeto? Como que eu vou executar esse projeto? Se vocês quiserem, eu mando o PDF, vocês me deem um ok que eu mando o PDF para vocês e leiam. Mas leiam com esse olhar. Eu tenho 2 livros maravilhosos que falam sobre arquitetura, tá? E ela mostra esse olhar, o olhar da minha existência. Olha a importância da arquitetura, a importância da matemática, a importância da beleza, mas a importância da escuridão. Quem diria, né? A importância da morte. Porque para ter um prédio novo, eu preciso tirar aquilo que estava ali antes, seja o que for que estivesse ali naquele local. Então, para nascer, algo precisa morrer. Isso é essencial na vida. Para nascer algo precisa morrer. Para mim nascer, eu precisei morrer. Para uma vida que eu já tinha tido e eu vivi ela 9 meses. Que eu nasci no tempo certo, né? Tem uns que aceleram o processo. Certo? Então, essa mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, tá? Eu acho que tentem olhar para isso de uma maneira construtiva, ao ponto de vocês terem a graça de poder contemplar os sons da vida, contemplar a vida sem que os sons abalem vocês, ou sem que os gestos das pessoas que estão ao nosso redor nos abalem. Olhem o outro como um projeto arquitetônico, que tem as suas próprias sombras, e que nos fazem sombra também, né?
porque tem os prédios mais altos que fazem sombra nos prédios mais baixos, mas o mais baixo não deixa de ter a sua própria iluminação. Achem um momento de iluminação de vocês. Pensem nisso. Observem. Usem isso essa semana como exercício contemplativo da nossa sessão, tá? E a semana que vem a gente entra nesse assunto de novo, porque eu quero que vocês aprendam a fazer isso, a contemplar a si mesmas nas belezas arquitetônicas da existência de vocês, tá bom? Um beijo grande, um final de semana maravilhoso. Contemplem.